Voltando, gente, eu estava falando que esses contratos de colaboração empresarial, eles são os contratos que dinamizam a relação e que neles sempre vai existir um colaborado com uma certa relação de hierarquia em relação ao colaborador. O colaborador, ele sempre, em regra, em tese, ele vai ter subordinação em relação ao colaborado. E essa subordinação, ela não é uma subordinação financeira, econômica. Ela não é uma subordinação jurídica. Ela não é decorrente de um vínculo de emprego. Essa subordinação, em regra, ela vai ser tão somente uma subordinação empresarial, decorrente da própria atividade. Então, em relação aos contratos de colaboração empresarial, é comum, é fácil encontrar a aplicação do dirigismo contratual, em que pese tudo que a gente estudou na teoria geral, de que ela não deveria ser aplicada, o dirigismo ele não deveria ser aplicado aos contratos, empresariais. Nesse exemplo, sim, é possível, tá? Gente, esses contratos de colaboração empresarial, eles vão se dividir em duas modalidades. Uma colaboração mediante intermediação e uma colaboração mediante aproximação. A colaboração mediante intermediação, ela vai existir quando o colaborador, ele adquire produtos do colaborado, mas ele vai adquirir não como consumidor, tá? Ele vai adquirir em condições especiais, ele está adquirindo exclusivamente para revender aquele determinado produto aos consumidores. Então, vai ser uma concessão comercial. Já na colaboração mediante aproximação, o colaborador ele não adquire, minha gente, ele é apenas um intermediador. Então, é uma colaboração mediante aproximação. E um exemplo clássico é a representação comercial, gente. Cláusulas muito presentes nos contratos de colaboração. São cláusulas que muitas vezes elas podem nem estar explícitas, mas elas vão ser, sim, consideradas como se presente fossem. São cláusulas de exclusividade, minha gente. São cláusulas que elas vão trazer uma segurança ao colaborador. Elas vão objetivar uma garantia de retorno financeiro ao colaborador. Por quê? Porque, veja, se eu for contratar um contrato de representação comercial, eu adquiri lá o contrato, eu firmei, eu fiz o investimento financeiro, mas poucos meses depois, o colaborado concede a outra pessoa este mesmo contrato de representação. Ou seja, a minha posição ela vai estar prejudicada, porque eu estava com a projeção de lucro decorrente do interesse dos meus consumidores, decorrente do fato de que eu seria a única pessoa a representar ou a revender determinados produtos na minha região, e agora eu tenho um concorrente direto do mesmo produto, tá? Então, ainda que ela não esteja presente, em alguns contratos, a cláusula de exclusividade de zona, ela é considerada implícita, minha gente. Ela é considerada presente, certo? Gente, é importante destacar que
apesar dela ser comum, apesar dela ser bastante importante para garantir o retorno, para garantir uma segurança jurídica ao colaborador, ao representante, existe na legislação antitruste críticas ferrenhas, críticas severas à existência dessa cláusula, porque a legislação antitruste, ela diz que se trata de uma violação à livre concorrência, minha gente. Dizem que ela se trata de uma cláusula limitadora dos próprios princípios de direito econômico. Elas dizem que, havendo essa cláusula, está se trazendo uma limitação à empresa fornecedora, uma limitação ao colaborado. O argumento da legislação antitruste é que o próprio consumidor ele fica prejudicado porque ele fica na mão apenas de um representante, de um colaborador, certo? Essa fiscalização ela é realizada na legislação brasileira pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE. Então, essa cláusula ela pode ser levada ao CADE para análise, para saber se se trata, para ser julgado, se se trata de uma cláusula abusiva, de uma cláusula limitadora da livre concorrência ou não. Certo? Um exemplo dessa cláusula contestada é quando, por exemplo, você abre uma McDonald's como se você fosse a única McDonald's da Zona Norte. E aí depois, eu nunca vi um contrato da McDonald's, eu não posso dizer se existe essa cláusula ou não, tá deixando bem claro, eu só estou dando um exemplo aleatório, mas a gente tem uma McDonald's na 17 de agosto, é a única fora de shopping na região. E aí, inclusive durante muitos anos, não havia McDonald's dentro do Shopping Plaza. E eu tenho certeza, na época, foi notória a informação de que não tinha no Plaza, em razão da McDonald's que tinha em frente ao Plaza, na 17 de agosto. E aí, logo depois, foi permitida a McDonald's do Plaza, e agora vai abrir uma nova McDonald's na Avenida Parnamirim, ali no comecinho. Muitas pessoas já chamam de Rio Barbosa, mas não é Rio Barbosa ali. Ali é a Avenida Parnamirim, o comecinho da Rio Barbosa. Ou seja, a menos de 5 minutos da outra. Então, assim, é esse tipo de cláusula, ela pode ser contestada, mas ela também pode ser presente, porque imagina, você faz investimento do tamanho da abertura de uma lanchonete McDonald's, e aí logo depois abrir uma muito perto, isso é perigoso, né? Gente, indo para os contratos de colaboração empresarial em espécie, nós vamos ver, tá? E aí todos os vídeos que eu vou postar hoje, toda a aula de hoje, são modalidades de contrato de colaboração. O primeiro contrato de colaboração que nós vamos ver hoje é o contrato de comissão mercantil. Esse contrato ele não tem lei própria, lei específica para regular a matéria. Ele está previsto no nosso Código Civil, especialmente no artigo 893. O que é um contrato de comissão mercantil, minha gente? É aquele contrato que objetiva a aquisição ou a venda de bens pelo comissário. Essa venda ela vai ser realizada em próprio nome do comissário e a sua conta e risco é em nome do comissário, mas é a conta do comitente. A nomenclatura que a gente utiliza aqui é o comissário, que seria o colaborador, e o comitente, que vem a ser o colaborado. Ou seja, 2 empresários, um comissário é quem está na rua realizando os negócios jurídicos,
mas ele está realizando no interesse do outro empresário, que é o comitente. Por essa razão, minha gente, o comissário ele é obrigado por contrato a agir em conformidade com as ordens e as instruções dadas pelo comitente. Não havendo essas instruções e não tendo tempo hábil, o comissário de ir atrás, ou seja, ele tem uma dúvida, ele não tem tempo de ir atrás de sanar, de tirar essa dúvida, ele vai proceder segundo os usos e costumes daquela região para os casos semelhantes. Ele não pode inovar na atuação dele. Gente, o comissário, ele realiza os serviços em seu próprio nome. Em prova cai muito o tempo todo isso. Ele realiza os serviços com o próprio nome dele, então ele não é um representante, na verdade ele não é nem um representante, nenhum presentante, porque o presentante é quem atua exclusivamente em nome de outrem. Ele assume responsabilidade perante os terceiros com quem ele contrata, mas ele está atuando em nome do comitente. Gente, havendo lacuna, havendo dúvida, são aplicáveis às comissões, à comissão, no que couber, as regras referentes ao mandato. Caso aquele negócio jurídico ele resulte alguma vantagem econômica, financeira, ou seja, ele alcance o objetivo pretendido, entende-se que o comissário ele agiu diligentemente, ele cumpriu aquilo para o qual ele estava sendo contratado, foi firmado aquele contrato. E aí ele vai fazer jus ao quê, minha gente? A uma comissão. Eu vou parar esse vídeo, próximo vídeo eu vou voltar lendo os artigos de comissão 693, 694 e alguns contratos e alguns artigos referentes ao contrato de mandato, tá certo?